Certo. Então, no vídeo anterior, a gente viu sobre os mecanismos de fratura, não, sobre tipos de fratura, né, frágeis, podia ser por transgranular ou intergranular, e a gente viu as fraturas dúcteis, né, que são essa formação dessas cavidades, né, que a gente vai conhecer como alveolar. Ok. E aí o que eu vou falar a partir dessa aula aqui? A gente vai continuar a ver sobre fratura e trinca e ruptura e tal. E a gente vai ver alguns conceitos de mecânica da fratura, que a gente viu que é essa área que estuda a fratura, né, a falha. Então, essa disciplina, esse tópico, é justamente para estudar a relação entre propriedades, né, entre os materiais e os mecanismos que geram trinca e como a trinca se propaga. Mais ou menos isso. E a gente viu que tem alguns fatores, algumas variáveis que estão relacionadas a isso, né, como temperatura, nível de tensão, velocidade de deformação. Isso eram variáveis que estavam relacionadas à geração de trinca e propagação de trinca. Ok, eu vou falar de 3 conceitos, né? Concentração de tensões, tipos de fratura. Esses tipos de fratura a gente vai falar ao longo aí dos tópicos e tenacidade da fratura. Eu vou falar primeiro dos dois, né? Do primeiro e do terceiro. Então, se vocês pegarem lá o livro do Kalister, né, vocês vão ver que vai ter uma teoriazinha, com uma formulazinha sobre concentração de tensão. O que eu quero que vocês gravem, o que é importante disso daqui, que vocês levem para o resto da vida, que é muito importante para um engenheiro, né, mecânico. Todo ponto onde eu tenho uma trinca ou onde eu tenho um canto agudo vai ser um concentrador de tensão. Isso vale para qualquer coisa além da gente estar falando de mecânica da fratura. Por exemplo, se você tem um canto vivo numa peça, num parafuso, em uma engrenagem, qualquer canto vivo, esse canto vivo pode ser um concentrador de tensões, pelo fato dele estar em canto vivo. Lembra que lá que na falha do navio a gente teve que arredondar as escotilhas lá do navio. Vocês lembram? Então esse canto vivo ele atua como um concentrador de tensões. Existe essa teoriazinha, essa formulazinha que mostra, né, como que a gente pode calcular esse fator de concentração devido a essa trinca, né? Quais são os parâmetros que estão nessa fórmula, né? A gente tem essa figurazinha em uma fórmula. O que é isso? Esse KE é esse fator que está relacionado a essa concentração de tensões. Esse KE, ele é parâmetro do quê? Da tensão M, que é essa tensão aí próximo à trinca, ao defeito aí, e essa tensão zero, que é a tensão longe da trinca. A gente percebe que se a gente for lá experimentalmente medir, a gente vai ter uma tensão maior próximo da trinca. A gente viu aí que a gente tem um corte, né, XX' no material, esse corte aqui no meio do material, e a gente está vendo aí a tensão de algo que está sendo tracionado, né, então a tensão normal, a tensão variando de acordo com o eixo X aí. Ok, e a gente vê que não é uma assíndota, né? Você vê aqui, mas ele tem quase um comportamento de assíndota. Ou seja, é como se estivesse subindo. O que mais que é? A gente está vendo aqui esse fator de concentração de tensão, ele é igual a essa razão de tensões. E a gente está vendo que a tensão perto da trinca é maior. E aí tem uma outra igualdade. Que parâmetros são esses? Esses parâmetros que tem aí são parâmetros geométricos. Isso é muito importante. O ρe aí, esse ρe é justamente o raio da trinca. E o A é o comprimento, metade do comprimento da trinca, né? Que, se a trinca estiver a partir da parede, a gente está vendo que tem só um A. E se for uma trinca ou uma coalescência de vazios, né, no meio do material, eu vou ter 2A. Então aí depende de como a trinca está se propagando. Se for no meio do material é de um jeito, se for no canto do material é de outro. Então no meio do material a gente divide por 2 e no canto a gente deixa esse A, né? Ok. E aí a gente pode analisar um pouquinho. Como o raio da trinca está no denominador, quanto menor o raio, maior vai ser o fator de concentração da trinca. E como o A está no numerador, quanto maior o raio, maior vai ser a concentração
o fator de concentração da trinca. Então, se eu aumento o A, eu aumento o K. Se eu diminuo o Rho, eu vou aumentar o K. Né? Se eu diminuo o raio da trinca, eu aumento o fator de concentração. E isso é algo que a gente já tinha discutido. Se a gente tem uma trinca muito aguda, né, se esse raio aí está indo próximo de zero, o que acontece com a razão? Ela vai para infinito, como se fosse para infinito. Né? Então, trincas muito agudas se propagam muito rápido. Lembra que uma das soluções que a gente tinha falado era você fazer um furo ao redor da trinca? Então, se você faz um furo ao redor da trinca, você meio que dá uma estabilizada na trinca, porque você aumentou esse raio. Você mexeu justamente nesse RE, nesse ROE aí. Ok? E o A é o tamanho. Quanto maior a trinca, pior vai ser. Né? Isso daí também é bem intuitivo de perceber. Certo? E aí, essa foto que eu coloquei aqui é uma análise de elementos finitos. Não sei se vocês já ouviram falar, né, o que é a análise de elementos finitos, de materiais, de tensão, né, você modela uma peça no computador, num software, sei lá, de design auxiliado, né, para o computador, tipo CAD, e aí você cai 3D, e aí você faz uma malha, então você divide essa peça em elementos, e você faz uma análise computacional. É como se você fizesse uma análise de resistência dos materiais lá para cada um desses cubinhos. E aí o computador faz tudo isso integrado. Então, por isso chama elementos finitos, né? São elementos de tamanho definido, finito, né? E aí você faz uma análise, você consegue ter essa análise global aí de como esses elementos estão amarrados. Ok. Geralmente a gente coloca cores, não? Então é bem clássico ter essa foto com essas cores para análise de elementos finitos, né? Análise de tensão para elementos finitos. E aí as cores mais quentes, né, tipo vermelho, são relacionadas a tensões maiores e as azuis a tensões menores. Então a gente está percebendo que justamente nos pontos aí de quina, né, são onde eu tenho a concentração de tensão. Lógico que aqui tem isso é uma pá, né, de, não sei se é uma turbina ou uma... Parece ser de uma turbina, algo assim, né, compressor, alguma coisa assim. E aí você... lógico que o fluido, o esforço vai ser nessa pá, né? E aí, nessa parte aqui, meio que intuitivamente, a gente já consegue perceber que vai ter uma concentração de tensão, né? Como se fosse, se você colocasse uma mão francesa, sabe? Mão francesa que vai, tipo aquelas prateleiras que você coloca. Tem a parede aqui, você coloca uma prateleira assim, né? 90 graus. E aí você sabe que se você... Não é uma francesa, não, perdão. Se você engasta o material. Uma francesa é diferente, perdão. Se você engasta, então você coloca o material para dentro da parede aqui, né? Faz um buraco, coloca cimento, coloca dentro. Lógico que nessa região aqui do material, aqui da quina, é onde vai ter a maior concentração de tensão, né? A gente consegue fazer isso por conta, mas eu acho que para a gente também é um pouquinho intuitivo, que a gente conhece, né? Isso acontece em diversos equipamentos, né? Parafusos e tal. Então, isso aqui eu estou gastando bastante tempo para falar sobre isso, porque isso é bem importante e eu quero que vocês levem, né? É muito comum quando eu fiz essas disciplinas de elementos finitos, as pessoas, quando você modela, por exemplo, um parafuso, alguma coisa assim, você vê muita concentração de tensão próximo desses locais onde tem essas geometrias mais agudas, com ângulos pequenos, ou encontros, né, de geometrias aí. Então, tem que ter cuidado. Às vezes esses valores de concentração de tensão eles são reais, às vezes não. Né? Às vezes, por exemplo, um parafuso pode dar um valor muito, muito alto, que é meio irreal, que o material vai acabar deformando e acomodando ali dentro. E o terceiro parâmetro que eu tinha falado, eu vou falar o segundo ao longo dos diversos tipos de falha, e o terceiro é sobre os ensaios, né? Os ensaios mecânicos aí que a gente pode ver a resistência à fratura, a tenacidade à fratura, né? Essa medida de resistência à fratura. Como é que funciona esse ensaio? Tem dois ensaios. Um é um ensaio de impacto, que a gente já viu. E lembra que nesse ensaio de impacto, um dos parâmetros que a gente procura ver é justamente a temperatura de transição dúctil frágil. Lembra lá dos navios de classe Liberty, o metal,
ele tem um ponto onde tem essa transição do comportamento de dúctil para frágil, né? A gente quer que essa temperatura seja bem abaixo da temperatura de utilização do material, né? E como para aquele metal lá do navio, ele estava fragilizado porque, como a água tinha uma temperatura baixa, né? Era fria, estava justamente dentro da zona de comportamento frágil do metal. Ok. Um era o ensaio de impacto. A gente já teve a aula de ensaio de impacto. Então a gente já sabe os detalhes, né? O ISO, Charpy, lá, aqueles tipos de ensaio. Que a gente tem um entalhe no material e aí faz um impacto. O outro tipo de ensaio é o ensaio que a gente chama de tenacidade à fratura. O corpo de prova é esse que está escrito aí, onde a gente aplica um carregamento perpendicular a uma trinca aí, né? A um entalhe. E a gente vê essa propagação dessa trinca. A gente compara, né, como se o material é melhor que o outro, tem uma propriedade melhor que o outro, pelo tamanho da trinca e pela curva de resposta que a gente vai ter do equipamento e pelo tamanho da trinca, né? Então tem esse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês, né? Esse aqui é o outro vídeo que a gente vai ver daqui a pouco. Vou diminuir aqui que a gente já teve problemas com direitos autorais, né? Mas eu acho que esse aqui não tem nenhuma música, não. Isso, aí tá falando o que é um ensaio, né? Qual que é o objetivo? Medir o parâmetro aí da deformação do tamanho da trinca, né? Da trinca, eu já tinha falado. O material é esse aço aí, AH40FCA, é um HSL, eu não sei que norma é essa, né? Então pronto, olha lá, tá fazendo um carregamento de material que tem um entalhe. Aí antes ele já tá vendo propriedades de fadiga também, né? Tá vendo que tá tendo uma vibração, né? Ele tá aproveitando e medindo fadiga. E aí depois que alcançou o entalhe, né? A gente vê essa propagação da trinca. Tá vendo? A propagação tá aumentando depois que gerou a trinca por fadiga, já aproveitou para medir outro detalhe, né? Ele fez a propagação da trinca num ensaio de tenacidade à fratura, né? Pois um ensaio de tenacidade à fratura. E essa é a curva de resposta que eu falei que a gente analisa, para medir a propriedade do material, né? Comparar o material. Ok, e a gente vai falar agora das falhas, os tipos de falhas, né? A gente tem diversos tipos de falhas. Eu me baseei aqui no slide da aula do meu professor, né? Que é o Itamar. Então eu peguei e vou compartilhar com vocês essa apostila e os tipos de falhas que a gente vai ter, que ele apresenta para a gente. Então a gente vai ter falhas por sobrecarga, por distorção, e para componentes metálicos, mecânicos, né? A gente está focando nisso. Sobrecarga, distorção devido à sobrecarga, desgaste, fadiga de contato, erosão de líquidos, depois as corrosões. Depois a gente vai ver um pouquinho de fadiga e fluência, que a gente já viu os ensaios, então a gente já sabe um pouquinho, tá bom? Ele não apresenta também dentro desses tipos de falha, não. É como se ele colocasse em outra categoria, né? E eu vou falar aqui dentro. Então, certo. Sobrecarga. A sobrecarga é aquela fratura que a gente viu lá, que a gente pode ter fratura dúctil ou frágil. Na foto aqui eu tenho um parafuso que falhou por fratura dúctil e tem uma fractografia desse parafuso e a gente está vendo que foi uma fratura dúctil por conta dos padrões parabólicos, né? Lembram lá? E esse é o tipo de fratura que a gente conhece como alveolar, porque vai formando vazios, né? Lembra lá que eu falei? Eu estou dando agora o nome do tipo de fratura, né? Fratura alveolar. E acontece quando a gente passa do limite de resistência do material. Se a gente, por exemplo, traciona o material além do limite dele. Né? Se a gente lógico que existem diversos tipos de carga, né? A gente viu cisalhamento e tração, carga normal e tal. A gente tem diversos tipos de esforços. Aqui foi, no caso, né, uma combinação de diversos tipos de carga, né, no parafuso aí. Com certeza teve de tração e cisalhamento aí. Uma combinação dos dois. Ok. O outro tipo, esse daqui é o tipo mais
vamos supor assim, que quando a gente falou de ensaio mecânico, quando a gente falou de ensaio de tração, esse daqui é o comportamento. Quando a gente falou de fratura dúctil, fratura frágil, era esse daqui que a gente estava falando, né? Então a gente vai entrar em coisas mais específicas. O segundo tipo aí, que é apresentado, é a distorção devido à sobrecarga. Perceba a diferença. O anterior, a gente teve uma ruptura, né? Nesse daqui, aqui é o primeiro ponto onde eu estou fazendo uma diferença, né? De falha e ruptura. A gente pode ter falhas onde não há ruptura. É por isso que o nome da aula, né? Lá atrás a gente tinha visto, a gente colocado ruptura, falha e corrosão. Então a gente vai ver, basicamente a gente está vendo falha, né? A gente pode ter diversos tipos de falha. Certo? Então, devido à sobrecarga. Quando acontece isso, e o que é isso daqui? A gente leva o material a se deformar. E por conta dessa deformação permanente, a gente está falando de deformação plástica, a gente leva o material a se deformar plasticamente. E por conta dessa deformação plástica, a gente vai fazer o material perder as funções dele, inutilizar a peça, né? Como assim? Por exemplo, lembra que para a gente levar o material a se deformar plasticamente, a gente tem que levar o material acima da tensão de escoamento, que a gente tem uma deformação permanente. Vamos imaginar um caso de um parafuso, onde você deu torque demais no parafuso, você apertou o parafuso demais, e o parafuso deformou. Você não vai conseguir desmontar esse parafuso e remontar. Então você vai inutilizar a peça se você desmontar. Esse é um caso onde você vai ter falha, né? O material não vai, se você desmontar, ele vai apresentar uma falha, ele não vai montar de novo, porque teve uma deformação permanente. Assim como a rosca, né? Se você estragar a rosca, você também pode ter uma inutilização da peça. Outro caso, eu acho que esse é o melhor exemplo, é para a mola. Se a gente passar do limite elástico aí da mola, né? A gente vai fazer com que a mola tenha uma deformação permanente. A gente vai ter o assentamento da mola. A mola vai ficar com um comprimento deformado menor do que o comprimento original, ou maior, né? Depende se você está comprimindo ou tracionando a mola, tá bom? Pronto. Próximo, agora, esses três do meio, que eu coloquei uma chave, tem um detalhe. Alguns deles são mecanismos que vão ter dois efeitos juntos. Como assim? Primeiro que a gente vai falar vai ser desgaste. E aí a gente tem esse desgaste, a gente tem diversos componentes que eles funcionam baseado em desgaste. Então a gente baseado em atrito. Então a gente precisa, né, baseado em desgaste, não, perdão, baseado em atrito. Então eles necessariamente têm desgaste porque tem atrito, como freio ou embreagem, né? Embreagem onde você acopla os dois discos e tal, para poder você entrar a marcha do carro, né? Para poder acoplar o giro do motor no eixo da roda. E assim como o freio, para você parar o carro. Então, você precisa de atrito. Então, é muito importante, né, o atrito para esses componentes. E desgaste vai, com certeza, estar associado. Você tem que trocar freio, trocar essa peça, né, por conta de desgaste. Já em outras, você quer evitar ao máximo, né, esse atrito, como em mancais e rolamento. São peças que estão girando, que têm movimento rotativo entre si, né, movimento relativo de rotação entre si, e aí você quer evitar esse tipo de falha, né, por desgaste. Então, por exemplo, você faz utilização de lubrificação. Tem diversos tipos de lubrificação, não vou entrar nisso, mas você faz uso de lubrificação. Tem 3 tipos de desgaste: adesivo, abrasivo e erosivo. E vocês vão ver que tem fadiga e desgaste combinado também, né, que é o próximo tópico aí. Por isso que eu estou falando que esses 3, alguns se confundem, assim, né? Não é um mecanismo só. O adesivo ocorre quando você vai ter uma espécie de você vai fundir o material, você vai fazer uma espécie de solda, e quando você vai remover pedaços por conta dessa solda. Por exemplo, em uma aplicação onde você tem um movimento relativo entre materiais, por exemplo, 2 eixos que estão passando junto, e aí ele está numa temperatura alta e não tem lubrificação.
Por exemplo, lembram lá do trabalho que eu passei do componente lá do rolete? Como a peça estava a uma temperatura muito alta, pode existir microsoldas. E aí a gente vai ter esse desgaste adesivo. Por conta da temperatura, a gente vai meio que soldar em pontos o material e você vai ficar tirando pedaços do material. Abrasivo. Você vai ter como se fosse uma areia, né? A ideia é uma lixa. Por exemplo, a lixa é um desgaste abrasivo. E erosivo. Erosivo você também destaca pedaços do material. Mas esse destacamento, ele pode ser de diversos tipos, né? A gente pode ter O clássico aqui vai ser cavitação. Eu vou falar de cavitação, então, que é o melhor para a gente falar de erosivo. O que é cavitação? Eu vou falar mais para frente, quando a gente falar de erosão por líquido. Mas em peças que trabalham com fluidos, por exemplo, bombas, você pode ter regiões com baixa pressão. E aí, formação de vapor. E aí, esse vapor acaba desgastando a peça, né? Você retira pedaços de material por conta dessa nucleação de bolhas. Ok. Fadiga de contato. Aqui tem um exemplo de um eixo onde você tem lubrificação. Então, esse laranja aí é um óleo, né? E aí você tem uma folga. Você tem que ter uma folga para quando girar isso estabilizar dentro dessas duas peças estabilizarem, né? Só que quando você está parado, por exemplo, o seu carro está parado. Então tem esse eixo aí dentro do rolamento do carro, seu carro está parado, não tem movimento relativo. E aí o eixo vai assentar sobre essa peça, sobre o rolamento. E aí quando você ligar o carro, vai começar a ter a rotação, né? E aí essa peça, ela estava junta, e aí pode ocorrer, né, essa abrasão, né? E aí, como é um eixo que está em rotação, lembra que fadiga é tipo de materiais que estão em rotação, né, que estão submetidos à tensão cíclica. Rotação não, tensão cíclica. E a rotação é um exemplo de uma tensão cíclica. A gente vai ter essa fadiga de contato, né? Esse material toda hora pegando toda vez aí, por exemplo, na partida. Tá certo? Outro exemplo de fadiga por contato esse daqui eu acho até melhor do que o anterior. Esse daqui é, por exemplo, numa engrenagem. Pelo fato dessa engrenagem ter sempre esse movimento, né, as duas peças, os dentes estarem em movimento, essas tensões cíclicas alternadas, e você ainda tem uma camada endurecida, né, típico de engrenagem, você tem que endurecer para diminuir a resistência por desgaste, para aumentar a resistência por desgaste, né, do metal. Você faz esses tratamentos termoquímicos, lembra? Por exemplo, cementação no dente da engrenagem. E você pode fazer com que internamente ou superficialmente você tenha trincas do material por fadiga. Você vai endurecendo o material por conta de deformações, de tensões. E aí você tem esse rachamento que a gente consegue ver aí, essa fratura, essa formação de trincas generalizada aí num dente de uma engrenagem. Erosão de líquidos, né? Lembra que a gente já viu cavitação aqui atrás, né? Que é um tipo de desgaste. Então a gente está falando de outro tipo aí que está tudo relacionado, né? Erosão de líquidos. Erosão é um tipo de desgaste é um tipo de desgaste. E o que eu tinha falado lá era da cavitação, dessa ação abrasiva de fluidos. Eu posso ter uma ação abrasiva por exemplo, jateamento de líquido, ou eu posso ter cavitação, que eu falei dessa formação de bolhas. Explicar um pouquinho melhor o que é cavitação. Por exemplo, vamos supor que você tem uma bomba que está operando com fluido. E aí essa bomba ela não está operando na condição ideal dela. Ela está trabalhando com a vazão, ela está trabalhando por exemplo, quando você tem uma bomba que está acima do líquido, que você pode ter bombas afogadas e você pode ter bomba acima do líquido, né, para bombear. E aí vamos supor que essa bomba está sugando está fazendo tipo uma pressão negativa, pressão de vácuo, para sugar esse líquido dessa superfície inferior para uma superfície superior.
Se você, por exemplo, tem um líquido distinto daquele, vamos supor que você tinha, era para trabalhar com água, e aí você está trabalhando com um líquido menos denso. E aí a bomba não está trabalhando na condição ideal. Quando a bomba não trabalha na condição ideal, você pode gerar pressões muito elevadas, né? Tipo, diferenças de pressões muito elevadas. Nesse caso, você vai ter uma pressão negativa muito acentuada. E aí, você pode passar da pressão de bolha do material e você vai como se fosse ferver o material, porque você passou da pressão de bolha. O material vai passar do estado líquido para o estado de vapor ou gás. Se isso acontece, né, na pá aí da bomba, acontece uma erosão. É essa imagenzinha aqui, ó, que tem embaixo. Isso daqui é cavitação, é o que acontece na pá do material. E isso é típico associado a isso, né, quando você está trabalhando com com esses parâmetros distintos dos ideais para bombas, você está em regime altamente turbulento em condições não ideais, né? E você tem essa formação dessas bolhas e cavitação. E você pode ter também, eu não coloquei a imagem, mas, por exemplo, imagina que você tem um cotovelo e aí você tem um líquido vindo em alta velocidade aqui. E aí esse fluido, ele não está em regime laminar, assim, ele está tipo, não necessariamente precisa... Não nem entrando em regime de escoamento. Vamos supor que esse fluido está na velocidade muito, muito alta. E aí ele choca contra essa parede aqui. Que a tendência é que você abra um furo aqui, né? Que você tenha uma erosão na parede do tubo por líquido. Então a gente pode ter tanto cavitação quanto esse jateamento de líquido é uma espécie de erosão. Ok? Eu vou pausar esse vídeo, vou encerrar esse vídeo aqui e a gente vai começar a falar de corrosão.